Sabe aquele medo bom que arrepia até o fio do cabelo? Então, não é disso que eu vou falar hoje. Porque tem filme baseado em jogo de terror que dá medo, mas é de tão ruim mesmo. Hoje vamos explorar as adaptações que mandaram bem e também aquelas que enterraram qualquer chance de respeito logo no primeiro frame. Começamos do topo da montanha até o fundo do poço cheio de lodo. Se prepara que a lista aqui é tensa. Roda a vinheta. A melhor de todas, sem nem pastenejar, é Silent Hill. A atmosfera é igualzinha do jogo. A névoa, a trilha sonora, os monstros bizarros, tudo te deixa desconfortável. A história do longa começa quando a filha de uma mulher chamada Rose passa a ter visões perturbadoras e sonhar com uma cidade chamada Silent Hill. Rose decide levá-la até o local em busca de respostas, só que ao chegar lá, um acidente a separa da filha e ela acaba presa em uma cidade coberta por neblina e cheia de criaturas monstruosas, religiões fanáticas e dimensões paralelas. Enquanto busca pela filha, Rose vai descobrindo que nada ali é por acaso e que os pecados do passado podem cobrar um preço bem alto. A direção do Christopher Gans acerta em cheio no visual e na vibe. E mesmo que o roteiro não seja uma obra-prima, ele respeita o material original. A adaptação pega muita coisa do primeiro jogo e tempera com elementos do segundo, tudo com um terror mais simbólico e psicológico. O final é meio aberto, meio perturbador, mas combina com o que a franquia sempre foi, uma viagem tensa sobre culpa, trauma e punição. A sequência é uma tragédia? É, mas esse primeiro filme ainda segura bem a coroa. O maior mérito é ter entendido que Silent Hill não é só monstros, é sobre o que esses monstros representam. E isso, meu amigo, pouca gente em Hollywood entende. É um dos poucos filmes que, mesmo errando em alguns momentos, acerta no tom geral. E isso já é um milagre quando a gente fala de adaptação de jogo. Resident Evil vem logo em seguida. O primeiro filme até tenta criar algo novo com a tal da Alice, que não existe nos jogos e mistura ficção científica com zumbis. A história começa em um futuro onde a mega corporação Umbrella controla tudo nos bastidores. Um vírus mortal vaza dentro de uma instalação subterrânea secreta chamada Colmeia. Aí um grupo tático é enviado até lá para conter o desastre e reiniciar a inteligência artificial que bloqueou tudo. Só que eles não esperavam zumbis, cães mutantes e muito menos o nível de paranoia que vem junto com isso. No meio dessa bagunça surge Alice, uma mulher misteriosa com um passado nebuloso e habilidades bem suspeitas. Tem seus momentos, principalmente o laser que fatia o cara em cubinhos, mas o que era pra ser uma adaptação de survival horror vira uma franquia de ação desenfreada, e a cada filme o negócio vai ficando cada vez mais absurdo, com clones, superpoderes e um enredo que parece fanfic escrita às 3 da manhã. O diretor Paul Anderson nunca teve vergonha de largar os jogos e fazer o que quisesse, resultando em 6 filmes, e eu nem vou comentar as obras-primas que vieram depois, tá? Tipo a série da Netflix e o reboot vagabundo, senão com certeza ele vai lá pro fim da lista. Pra quem é fã dos jogos, assistir os filmes é quase um exercício do desapego emocional. Não é que sejam intragáveis, sabe? Mas estão a quilômetros de distância do que Resident Evil representa pros jogadores. Agora vamos falar de um divisor de águas, Five Nights at Freddy. Quando o trailer saiu, todo mundo pirou. O visual tava idêntico ao jogo, os animatrônicos foram feitos pelo pessoal da própria Jim Henson Company e tava todo mundo esperançoso. Mas aí veio o filme. Aqui temos Mike Smith, um jovem atormentado por traumas do passado, que aceita um emprego como segurança noturno num restaurante falido, chamado Fred Fazbear Pizza. Só que o lugar esconde um passado sombrio envolvendo desaparecimentos de crianças e animatrônicos que se mexem sozinhos durante a noite. Conforme as noites se passam, Mike começa a ter visões, sonhos e encontros bizarros com os robôs, que parecem estar vivos e com sede de vingança. A trama enfraquece o terror para focar num drama familiar forçado, e o roteiro entrega tudo mastigado demais. O mistério meio que desaparece. Até o vilão, que tinha tudo pra ser um ícone creepy, vira quase um NPC. O público até curtiu pelo fanservice, mas quem esperava terror psicológico saiu frustrado. Não é um desastre, mas podia ser muito mais. O maior pecado do filme é não confiar no silêncio, na tensão, no medo do desconhecido. O jogo funciona porque você fica esperando um ataque, se sente imponente. No filme explicam tudo com flashback, diálogo e narração. A essência do suspense, ela se perde. Além disso, o ritmo é travado e a tentativa de humanizar o protagonista acaba tirando tempo das partes que realmente importam. Tinha tudo pra ser um marco, mas acabou virando só um ok. Aí vem Until Dawn.
Esse aqui é um mix de frustração com potencial desperdiçado. O jogo original é cinemão puro, tensão de filme slasher, decisões morais, monstros malucos e clima de cabana no meio do nada. Tava tudo pronto. Só que o filme, meu amigo, o filme ignorou tudo isso e, como se não bastasse, trocaram os personagens carismáticos por genéricos, eliminaram o peso das escolhas e ainda transformaram o clima misterioso em um looping de clichês e explicações demais. Após um evento traumático que abalou o grupo, 8 jovens retornam a uma cabana nas montanhas um ano depois da tragédia para tentar seguir em frente, mas o isolamento, os segredos e algo sinistro à espreita na floresta transforma a reunião em um pesadelo. O tempo parece se repetir e o passado começa a se vingar de cada um deles. O conceito de repetição temporal até tenta imitar o jogo, mas é ilustrado de forma preguiçosa. O resultado é um filme que tenta ser homenageador, mas vira só mais um genérico. E olha que o jogo praticamente se adaptava sozinho. Triste, viu, ver um projeto com tanto potencial cair na armadilha de um terror diluído e esquecível. Ninguém curtiu, mas se você estiver curtindo o vídeo, deixa um like, se inscreve e ativa o sininho pra gente não se perder nesse multiverso que é o YouTube, né? Dead Rising Watchtower também merece um lugar nesse ranking e talvez ele te surpreenda. Lançado em 2015, o filme é baseado na franquia da Capcom, aquela mesma cheia de zumbi, motosserra e humor debochado. E adivinha, o filme entendeu a proposta. Ele não tenta ser um drama profundo, nem um terror psicológico. Ele abraça o caos, o sangue exagerado, os personagens meio caricatos e até aquela sensação de estar preso num shopping com uma pá de doido. Não é perfeito, longe disso, mas dentro da proposta funciona. A trama acompanha um repórter tentando sobreviver num surto zumbi com direito a teorias da conspiração, coberturas ao vivo e até governo corrupto. O ritmo é frenético e tem uns diálogos ruins? Tem, mas também tem criatividade, tem zumbi levando porrada com remo, tem serra elétrica e aquele clima fim do mundo, né? E o destaque vai para a tentativa de manter o tom do jogo, que é um terror com muita sátira e exagero. Dentro dessas adaptações de game, tá longe de ser o pior. É tipo aquele filme ruim que sabe que é ruim e se diverte com isso. Fatal Frame, também conhecido como Zero no Japão, ganhou um filme em 2014, que até tenta replicar a atmosfera sinistra dos jogos, mas vamos ser sinceros, tenta, mas não consegue. O jogo é baseado em exorcismo com câmera fotográfica, tem uma ambientação japonesa pesada, cheia de espíritos vingativos e rituais macabros. Já o filme pega essa base e transforma tudo num drama adolescente escolar com fantasmas ocasionais. A história do longa se passa num colégio interno só para garotas, isolado e envolto por lendas sobre suicídios e fantasmas. Ela gira em torno de duas alunas, Aya e Michi, que se envolvem numa investigação sobre desaparecimentos misteriosos ligados a um ritual antigo. Conforme as aparições sobrenaturais se intensificam, segredos perturbadores do colégio e das próprias personagens vêm à tona. A estética até que é bonitinha, tem momentos de silêncio, aquela vibe de terror oriental mais contemplativo, mas a história patina. Em vez de mergulhar fundo no mistério e na mitologia da série, o roteiro se perde em subtramas sem peso e personagens que não convencem. Quem curte um terror japonês talvez até ache algo ali para aproveitar, mas para quem é fã dos jogos, fica aquele gosto amargo de era só seguir o básico que já estava pronto. O conceito da câmera obscura, que é o coração da franquia, mal é explorado, e quando aparece, parece mais enfeite do que ferramenta de tensão. Triste, porque Fatal Frame merecia muito mais. Agora vamos cair pro fundo do poço com Doom. Mano, os caras pegaram um jogo que é basicamente correr e matar demônios no inferno e pensaram, bora fazer um filme sci-fi sem demônio nenhum. Em vez de terror e ação insana, temos um monte de corredor escuro, diálogo genérico e uma trama sobre genética alienígena que ninguém pediu. Em um futuro não muito distante, cientistas em uma base de pesquisa em Marte descobrem um portal que leva a uma dimensão desconhecida. Depois de uma falha catastrófica, a instalação é colocada em quarentena. Um esquadrão militar de elite é enviado para investigar o que rolou, mas o que eles encontram lá não são apenas corpos. Uma ameaça misteriosa está se espalhando, infectando os humanos. A única parte que presta é a sequência em primeira pessoa, uma homenagem ao jogo que até que é divertida, mas dura uns 2 minutos e o resto é só tédio. Nem o The Rock salva esse troço, que olha que ele tenta. Doom é o exemplo perfeito de como um estúdio pode não entender nada do jogo que está em mãos. O filme é genérico do começo ao fim e parece mais preocupado em ser uma ficção científica clichê do que uma adaptação de um dos jogos mais frenéticos da história. A ausência total de inferno, de criaturas demoníacas icônicas e de velocidade, tudo isso tira a alma da franquia e acabou como mais uma daquelas adaptações que ninguém lembra com carinho, só com decepção. E por fim, o fundo do poço, Alone in the Dark. Se você nunca viu, parabéns, sua sanidade agradece. Se você já viu, sinto muito. O filme começa com Edward, um investigador especializado em fenômenos sobrenaturais que se envolve com uma antiga civilização chamada Abkhane, cujos segredos estão ligados a entidades
entidades das trevas tentando invadir o nosso mundo. Quando ele começa a desvendar uma série de assassinatos e pistas místicas, descobre uma conspiração que envolve ciência, religião e uma arqueóloga perdida que tem mais conexão com o mal do que se imagina. O filme, dirigido pelo Uwe Boll, que basicamente é o anti-Christopher Nolan das adaptações, é um desastre completo. Ele tenta misturar terror cósmico, ação e investigação paranormal com um roteiro que parece ter sido escrito por um bêbado. Os protagonistas parecem perdidos, como se nem eles entendessem onde estão. E olha que o jogo original de 1992 é considerado o avô do survival horror, mas aqui nada disso importa. Esse longa deu uma aula de como destruir um clássico. Nada funciona. E o mais triste é que o potencial tava lá, né? O jogo Alone in the Dark tem uma mitologia rica, cheia de elementos sobrenaturais e tensão psicológica, mas o filme preferiu seguir o caminho do absurdo e virou uma mistura de Blade com Arquivo X mal executado. Se você tiver coragem de assistir, vá preparado pra rir ou chorar. Resumindo, dá pra adaptar jogo de terror sim, mas só se quem tá por trás respeitar o clima, a essência e principalmente o público que cresceu jogando aquilo com o controle suando na mão. Senão vira só mais um susto barato que ninguém lembra depois dos créditos. Mas e você? Já jogou algum desses jogos e teve o privilégio ou desprazer de ver essas adaptações pras telas? Deixa aí nos comentários, bora compartilhar a experiência. Valeu pela audiência, por ser essa pessoa incrível. Eu já tô te esperando no próximo vídeo, hein? Fui!